Olá, sombrios. Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje eu trago para vocês 3 histórias sinistras sobre o Saci. A Maldição do Saci. Havia uma época em que as lendas do Saci eram contadas como histórias assustadoras para manter as crianças obedientes, mas no fundo da floresta, longe dos olhos curiosos, existia uma verdade perversa sobre o lendário ser. Uma jovem chamada Isabela, curiosa e corajosa, decidiu desvendar os mistérios ocultos do Saci. Ela ouvia histórias contraditórias sobre o ser travesso, mas sua curiosidade a impulsionava a descobrir a verdade por trás da lenda. Em uma noite de lua cheia, Isabela seguiu um caminho sinuoso, levando-a cada vez mais fundo na floresta. A escuridão tomava tudo ao seu redor, e o som do vento nas árvores pareciam sussurrar seu nome. Finalmente, Isabela chegou a uma clareira escondida, onde se encontrava uma enorme figueira, que todos diziam ser a árvore dos segredos. Envolta em uma atmosfera misteriosa, a árvore parecia emanar uma aura sinistra. Sem hesitar, Isabela tocou a árvore e sussurrou as palavras de um antigo encantamento que ela viu em um livro na biblioteca, que dizia ser capaz de convocar o Saci. Um vento frio soprou e uma risada zombeteira ecoou na escuridão. De repente, um redemoinho de fumaça surgiu ao lado de Isabela e o Saci emergiu do meio das sombras. Seus olhos brilhavam com malícia e maldade, e o gorro vermelho em sua cabeça parecia se contorcer como se tivesse vida própria. Você me convocou, jovem imprudente. Que desejo tem você para este encontro sombrio? Disse o Saci com uma voz que ecoava na mente de Isabela. Eu quero saber a verdade sobre você, Saci. Não a versão que contam para as crianças, mas a realidade por trás das histórias. Respondeu Isabela com um misto de curiosidade e medo. O Saci soltou uma risada amarga e se aproximou da jovem. Ele sussurrou em seu ouvido, revelando a verdade sombria que a maioria temia enfrentar. Ele falou sobre a maldição que o prendia à figueira, uma força maligna que o impelia a cometer atos de perversidade e vingança. Você não entende, criança tola. Eu sou um prisioneiro desta floresta amaldiçoada. Meus atos travessos são uma fuga da minha própria desgraça, uma maneira de espalhar o sofrimento que me consome. Disse o Saci com tristeza em seus olhos. Isabela ficou horrorizada ao ouvir a confissão do Saci. Ela percebeu que a lenda que todos conheciam era apenas superfície de uma terrível realidade. O ser travesso que trazia medo às crianças era, na verdade, uma vítima de uma terrível maldição. O Saci, tendo compartilhado sua verdade, desapareceu na fumaça e na noite. Isabela retornou à vila carregando um peso da revelação. Ela sabia que não poderia simplesmente ignorar o que havia aprendido. Decidiu ajudar o Saci. Isabela pesquisou antigas magias e encantamentos para quebrar a maldição que o aprisionava. Ela voltou à biblioteca e pegou o livro onde aprendeu as palavras para invocar o Saci. E descobriu que ele era, na verdade, um velho grimório que ensinava encantamentos e rituais. Ela aprendeu sobre o ritual que poderia libertar o Saci de sua terrível maldição. Na próxima lua cheia, Isabela retornou à árvore dos segredos, carregando consigo os elementos necessários para o ritual. Com determinação, ela começou o processo de quebrar a maldição, recitando palavras de poder e invocando antigas forças da natureza. A figueira estremeceu e a escuridão pareceu se contorcer em resposta aos encantamentos de Isabela. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então a luz brilhante irrompeu da árvore, desfazendo a maldição que aprisionava o Saci. Quando a luz se dissipou, o Saci estava livre.
Seus olhos brilhavam agora com gratidão e esperança. Ele agradeceu a Isabela por sua coragem e compaixão, prometendo usar suas travessuras para o bem e não mais causar sofrimento aos outros. A lenda do Saci mudou a partir daquele momento. As crianças aprenderam que nem tudo era o que parecia e que por trás das lendas assustadoras podem haver histórias de dor, tristeza e sofrimento. A caçada noturna. Em uma noite escura, tempestuosa, dois caçadores, Carlos e Gustavo, decidiram partir em uma caçada na floresta. Eles sempre foram conhecidos por suas habilidades implacáveis, mas essa noite seria diferente. Uma antiga lenda alertava que caçar naquela floresta à noite era um convite para o perigo, mas a ambição dos caçadores os impulsionavam além do medo. Carregando suas armas e lanternas, eles adentraram o coração sombrio da floresta. Cada passo ecoava, criando uma sinistra sinfonia de sons. Carlos e Gustavo riam, confiantes de que nada poderia detê-los. Mal sabiam eles que uma presença malévola os observava. O Saci, um espírito vingativo e travesso, sentiu a intrusão dos caçadores em seu território. Decidido a proteger a floresta e suas criaturas, o Saci decidiu mostrar aos caçadores a escuridão que habitava a alma daquela floresta. Enquanto Carlos e Gustavo caçavam, o Saci os seguia, movendo-se nas sombras com agilidade e furtividade. Seus olhos brilhavam com uma malícia sinistra e um sorriso perverso se desenhava em seu rosto. Os caçadores, alheios ao perigo, continuaram a perseguir suas presas. Eles riam alto sem perceber que suas risadas ecoavam pela floresta, despertando ainda mais a ira do Saci. De repente, os sons da floresta mudaram. Os pássaros pararam de cantar e o vento parecia sussurrar advertência. Uma neblina densa começou a se formar ao redor dos caçadores, obscurecendo sua visão. Carlos e Gustavo trocaram olhares preocupados, mas antes que pudessem reagir, um redemoinho surgiu das sombras. Era o Saci, que lançou seu gorro vermelho ao ar e desapareceu num piscar de olhos. Os caçadores entraram em pânico quando as lanternas começaram a falhar. Suas armas tremiam em suas mãos e a escuridão da floresta se fechava ao redor deles. Carlos e Gustavo tentaram correr, mas a floresta parecia prendê-los. Cada passo os levava para mais fundo num emaranhado de árvores, e a sensação de serem observados se intensificava. O Saci zombava deles, saltando de árvore em árvore, sussurrando maldição ao vento. As risadas macabras ecoavam pelos ouvidos dos caçadores, e eles sabiam que estavam sendo caçados. Horas se passaram em agonia enquanto Carlos e Gustavo lutavam para escapar da teia sombria do Saci. Eles tropeçaram em raízes, caíram em riachos e sentiram o medo consumir suas almas. Finalmente, com o dia prestes a nascer, a presença do Saci diminuiu e os caçadores conseguiram encontrar seu caminho de volta para casa. Com o coração acelerado e o corpo exausto, eles sabiam que haviam escapado por pouco. Ao chegarem em casa, ainda ofegantes e com olhos arregalados de terror, Carlos e Gustavo ouviram uma voz sibilante em seus ouvidos. Vocês escaparam dessa vez, caçadores tolos, mas da próxima não haverá escapatória. A floresta me pertence e ninguém a profanará imprudentemente. Era o Saci, rindo cruelmente em meio à escuridão. Desde então, Carlos e Gustavo nunca mais ousaram entrar na floresta à noite. A maldição do sítio. No coração da mata, onde os raios do sol mal conseguem tocar o solo, encontrava-se um sítio isolado habitado pela família Silva.
Paulo, um homem de meia idade, com cabelos grisalhos, trabalhava arduamente para sustentar sua família. Sua esposa, Maria, era uma mulher forte e sábia, que cuidava com ternura de 3 filhos pequenos, João, Laura e Pedro. O sítio da família Silva era um refúgio de paz e serenidade, mas havia uma antiga lenda que assombrava aquelas terras há gerações. Dizia-se que o Saci, um ser travesso e malévolo, habitava a mata, provocando medo e caos por onde passava. A família Silva sempre ignorou as histórias, considerando-as meras superstições para assustar crianças. Certa noite, no entanto, o destino resolveu revelar a verdade por detrás das lendas. Era uma noite de lua crescente e o vento sussurrava entre as árvores, criando uma atmosfera sombria e misteriosa. Enquanto a família Silva jantava, na aconchegante cozinha do sítio, um barulho estranho veio do celeiro. Paulo, curioso e preocupado com seus animais, saiu para investigar. Ele levou uma lanterna cuja luz projetava sombras inquietantes no chão. Ao se aproximar do celeiro, um arrepio percorreu a espinha de Paulo. Os animais pareciam agitados e inquietos. As galinhas cacarejavam em desespero. Os porcos grunhiam com nervosismo e os cavalos relinchavam em um frenesi inexplicável. Maria, aflita com o marido que demorava a voltar, decidiu acompanhá-lo até o celeiro. A cena que encontraram lá dentro os deixava atordoados. As portas do celeiro se fecharam subitamente e uma risada maldosa ecoou pelo ar. "É o Saci", sussurrou Maria, agarrando-se ao braço de Paulo. "Não pode ser", respondeu Paulo, tentando esconder seu medo crescente. O Saci, com seu gorro vermelho e olhos brilhantes, surgiu diante deles. Ele assobiou uma melodia sinistra e os animais ficaram ainda mais agitados. "O que você quer conosco?", gritou Paulo, tentando manter a calma. O Saci soltou uma risada enigmática. "Eu venho trazer caos e confusão, pois sou o espírito travesso da mata, e vocês invadiram meu território." Com um piscar de olhos, o Saci desapareceu, deixando um rastro de destruição no celeiro. Os animais pareciam aterrorizados, e Paulo e Marta lutavam para acalmá-los e restaurar a ordem. A noite se transformou em um pesadelo, com o Saci assobiando e criando o maior alvoroço entre os animais do sítio. Ele os atormentava, fazendo com que corressem em todas as direções, e a família Silva lutava para controlá-los. Os filhos de Paulo e Maria, acordaram pelos ruídos assustadores. Saíram correndo de seus quartos. João, o mais velho dos 3, tentou ser valente, mas o medo estava estampado em seu rosto. Laura e Pedro, abraçados a seus pais, tremiam de pavor. O Saci, com um sorriso diabólico, zombava da família Silva. Ele se divertia com o caos que havia criado, e sua risada ecoava na escuridão. "Não há como escapar de mim. Eu sou o espírito travesso da mata, e vocês são apenas marionetes em minhas mãos", disse o Saci com uma voz malévola. A família Silva lutou para conter o pânico e o caos, mas a maldição do Saci parecia implacável. Cansados e desesperados, eles se reuniram na casa, trancando as portas e janelas e esperando o dia amanhecer. A noite parecia interminável, mas finalmente, com a chegada do sol, o Saci desapareceu. O alvoroço e assobios cessaram e os animais voltaram à calma. A família Silva, exausta e abalada, percebeu que o Saci havia partido, mas a maldição do sítio estava longe de ser dissipada. A lenda se mostrava real e a figura travessa na floresta não era apenas uma história assustadora. Paulo, Maria e seus filhos sabiam que teriam que lidar com a presença sombria do Saci. A partir daquele dia em diante,
Eles aprenderam a respeitar a natureza ao seu redor, cientes de que invadir o território do espírito travesso poderia trazer consequências sombrias e imprevisíveis. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima.